uma jovem entrou na delegacia com uma raiva incandescente. Ela não veio para registrar um boletim de ocorrência, mas para exigir justiça. Seu pai havia sido extorquido por um policial e naquele dia, a vingança começaria. Esta é a história da coragem de Luana contra o abuso de poder. Naquela tarde, o céu do rio estava praticamente sem nuvens. O sol escaldante castigava sem piedade, refletindo a luz nos azulejos secos e empoeirados do pátio da delegacia distrital. Em meio àquele calor sufocante, uma jovem mulher caminhava sozinha. Uma regata branca justa envolvia seu corpo esguio e tonificado, enquanto o short jeans curto azul que se ajustava aos seus quadris não impedia os passos firmes que ela dava. Luana, de 23 anos, não era ninguém na estrutura de poder, mas hoje ela caminhava como se aquele lugar lhe pertencesse, não por autoridade, mas por convicção. A convicção de que ficar calada por tanto tempo já bastava. Ao seu redor, policiais fardados pareciam relaxar sob a sombra das árvores e do telhado da varanda da delegacia. Alguns sentados em bancos de madeira, outros encostados nas paredes fumando e rindo baixo. No entanto, a presença de Luana fez a conversa deles morrer lentamente. O som de seus passos era leve, mas decidido. O ritmo era constante, transmitindo a mensagem de que ela não estava ali para conversa fiada. Seu olhar varria todo o pátio afiado e frio. Ela não disse uma palavra, mas seu corpo falava. A maneira como ela parou, como caminhava, até mesmo como encarava cada canto daquela construção desgastada. Tudo enviava uma mensagem clara: estou aqui e sei quem é meu inimigo. Nenhum policial a cumprimentou. Pessoas como Luana da periferia geralmente não vinham ali para questões administrativas ou para relatar perdas. Havia uma aura de tensão pairando entre o calor do sol e a respiração contida. Por trás de seu rosto bonito e pele bronzeada, via-se o maxilar travado e as veias do pescoço tensas. Ela continuou andando devagar pelo pátio da delegacia, como se estivesse medindo o terreno. Como se estivesse segurando algo que fervilhava em seu peito desde a manhã. Mas ela ainda não falava, ainda não desabafava, ainda não explodia. Ela apenas caminhava em silêncio. Mas cada passo seu era uma ameaça muda. Alguns policiais começaram a sussurrar entre si, perguntando-se quem era aquela mulher e qual o motivo de sua vinda. Mas Luana permaneceu sem olhar para os lados. Ela parou no meio do pátio, sob a luz direta do sol, sem procurar sombra. Não estava esperando, não estava perguntando e não demonstrava emoção. Ela apenas ficou parada, ereta, como uma estátua de fúria esperando o momento de se mover. Naquele dia, o pátio da delegacia não parecia mais seguro para aqueles acostumados a se esconderem atrás de uma farda. Porque havia uma coisa que eles esqueceram: às vezes, a mulher que fica em silêncio é a mais perigosa. Diante do prédio da delegacia, a atmosfera parecia longe de ser rigorosa ou disciplinada. Sob a amendoeira frondosa e a varanda que cobria a lateral do prédio, vários policiais com a farda caqui estavam sentados de qualquer jeito. Alguns seguravam copos de plástico com café doce, outros fumavam encostados relaxadamente na parede descascada. O som de suas risadas ecoava como se não houvesse peso do trabalho ou responsabilidade a considerar. A delegacia, que deveria ser um símbolo de lei e ordem, parecia mais um boteco de esquina, um lugar para matar o tempo sem rumo. Alguns deles até abriram os botões da farda, deixando suas barrigas salientes livres para respirar no calor abafado. Sobre uma mesa de madeira bamba havia embalagens de salgados espalhadas, cinzeiros transbordando bitucas de cigarro e celulares sendo observados fixamente enquanto riam de vídeos curtos que compartilhavam no grupo do WhatsApp. Não havia arquivos importantes à vista, nenhuma atividade que demonstrasse profissionalismo. No canto da varanda, 2 policiais jovens jogavam cartas usando moedas como aposta. Nenhum deles parecia alerta ou se importava com o ambiente ao redor. Era como se a delegacia tivesse mudado de função. Não era mais o lugar onde a comunidade buscava justiça, mas apenas um ponto de encontro para os fardados relaxarem e aproveitarem o dia sem pressão. Quando Luana começou a se aproximar do prédio, seus passos firmes e a aura gelada que a seguia começaram a chamar a atenção.
Alguns deles olharam de relance, mas apenas por um breve momento, apenas para garantir que quem chegava não era um superior ou um repórter de TV. Ninguém se levantou ou prestou continência. Até o oficial de plantão permaneceu sentado. Como se a jovem que chegava fosse apenas um pequeno incômodo em sua rotina ociosa. Um dos policiais mais corpulento até deu um sorriso malicioso enquanto sussurrava para o colega, provavelmente lançando um comentário vulgar ou assediando-a com um olhar de desprezo. Mas Luana não reagiu. Apenas continuou andando. Não se incomodou com o escárnio silencioso porque sua mente já estava fixada em um nome e um objetivo. Em meio à complacência dos agentes que estavam confortáveis demais em sua preguiça, a presença de Luana era como um espinho na carne. Alguns deles começaram a perceber que aquela não era uma visita comum. Não era uma cidadã querendo resolver a papelada de um documento perdido ou um pequeno acidente de trânsito. Mas ainda assim, ninguém se moveu, ninguém perguntou. Eles preferiram esperar. Com preguiça de se meter em algo que parecia que poderia quebrar o conforto da tarde. Essa era a cara da instituição que deveria estar de pé como protetora, apática e cheia de negligência. E sem que percebessem, a jovem mulher que agora estava diante deles abalaria tudo aquilo apenas com 2 mãos vazias e uma coragem que não se compra com distintivo. Os passos de Luana ecoaram quando ela entrou na sala principal da delegacia. A porta de madeira estava escancarada, deixando a luz do dia iluminar o ambiente cheio de fumaça de cigarro e o som de conversas vazias. Vários policiais estavam sentados relaxadamente. Alguns inclinados em cadeiras de plástico, outros com as pernas cruzadas sobre mesas de trabalho bagunçadas. Nenhum deles parou o que estava fazendo quando Luana entrou, apenas olharam rapidamente com uma expressão de tédio e voltaram para suas conversas. Mas Luana não veio para socializar. Seu rosto estava tenso, a respiração pesada, e seu olhar trancou imediatamente todo o cômodo, como uma caçadora que sabe que sua presa está escondida no meio da manada. E sem se apresentar, sem dar tempo para ninguém perguntar nada, Luana elevou a voz. Cadê o Brandão? Manda ele sair agora. Sua voz explodiu como um tiro ricocheteando de parede em parede, parando todas as risadas, todos os murmúrios. A sala que antes estava cheia de descontração e piadas, ficou silenciosa instantaneamente. Um policial jovem deixou a caneta cair da mão. Outro tossiu baixo, tentando esconder o susto. Todos os olhos agora estavam voltados para a mulher de 23 anos, corpo esguio, suando de emoção e calor, vestindo regata branca e short azul, mas parada ali, mais firme do que qualquer um naquela sala. Ninguém respondeu. Um longo silêncio dominou o ambiente. Era como se todos ali tivessem perdido a voz de repente. Alguns policiais se entreolharam, sem saber o que dizer. Eles sabiam quem havia sido chamado e sabiam também que se aquele nome era gritado daquele jeito, algo estava muito errado. Mas nenhum deles ousou falar. Porque o olhar de Luana não era apenas de raiva. Era o olhar de alguém que foi ferido por tempo demais e não tinha intenção de voltar para casa de mãos vazias. Sob aquela tensão, os policiais perceberam que aquilo não era um assunto trivial. Era o estrondo inicial de algo maior e talvez mais vergonhoso para a corporação. Luana ficou no meio da sala, o peito subindo e descendo, mas seu corpo não se moveu 1 milímetro. Ela olhava fixamente para a mesa que Brandão costumava ocupar, mas que agora estava vazia. Ela não sabia se Brandão estava nos fundos dormindo ou apenas fingindo que não ouvia. Mas ela sabia de uma coisa: sua presença já fora sentida e o nome dele já fora chamado. Se Brandão fosse homem, ele sairia, senão, a própria Luana iria arrastá-lo. A delegacia que normalmente intimidava as pessoas, agora era apenas um espaço vazio para Luana. Porque quem ocupava as cadeiras de autoridade à sua frente não eram agentes da lei, mas covardes escondidos atrás de fardas. Passos pesados foram ouvidos vindo do corredor dos fundos. Um homem com a farda caque surgiu de trás de uma porta. Seu corpo era corpulento, com uma barriga que quase estourava o cinto de guarnição. O rosto era redondo, a pele curtida pelo sol tropical e o olhar era preguiçoso, porém cínico.
Aquele era Brandão, o policial de 38 anos conhecido entre os camelôs e comerciantes locais como o cobrador fardado. Ele caminhava tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Ele olhou para Luana de canto de olho, com um sorriso de escárnio. Como se a chegada dela fosse apenas um pequeno incômodo. Mas antes que a boca de Brandão pudesse se abrir, Luana deu um passo à frente, levantou a mão e apontou o dedo diretamente para o rosto dele, sem hesitar. Você! Gritou ela, alto e cheia de fúria. Você acha que eu vim aqui para brincar? Meu pai só vende espetinho na calçada. Ele não é bandido, não é ladrão, não incomoda ninguém. Mas toda semana você manda seus capangas pedirem dinheiro. Se não paga, vocês chutam o carrinho, viram tudo. E ontem foi você mesmo que bateu nele, né? A voz dela tremia. Não de medo, mas por conter uma raiva que estava prestes a explodir em violência. Os outros policiais apenas observavam em silêncio. Ninguém ousou interromper, porque pela primeira vez, havia uma cidadã comum parada no meio da delegacia apontando o dedo na cara de um agente corrupto na frente de todos. O rosto de Brandão mostrou surpresa por um instante, mas ele tentou disfarçar com uma risada curta e forçada. E, qual é, garota? Tá maluca? Cadê a prova? Não vem acusar sem prova, não, tá ouvindo? Disse ele, tentando diminuir Luana com aquele jeito de malandro falsamente relaxado, mas sua voz começava a perder a autoridade. Luana não recuou nem um centímetro. Prova? Olha nos meus olhos, Brandão. Eu não vim aqui para brincar de processinho. Eu vim porque eu vi com os meus próprios olhos. Fui eu que limpei o sangue do rosto do meu pai. Fui eu que ajudei ele a levantar o carrinho que vocês chutaram. Eu não preciso de um papel timbrado para saber quem tá destruindo a nossa vida. Sua voz agora não era apenas alta, era cortante. Cada palavra que saía de sua boca era um tapa na cara daquele sistema jurídico anestesiado. Luana encarava Brandão diretamente. Não havia medo. Apenas uma fúria alimentada por feridas deixadas abertas por tempo demais. Se você é homem, me encara agora. Não fica se escondendo atrás dessa farda, disse ela, apontando para o peito de Brandão, apertado pelo tecido da camisa. Brandão ficou em silêncio. A delegacia estava muda. Os outros policiais não sabiam o que fazer. Aquele não era um incidente comum. Era o choque entre o povo que já estava farto e a autoridade que por muito tempo se sentiu intocável. E naquele dia, no centro do lugar onde a injustiça se aninhava, Luana, filha de um vendedor de espetinho, estava de pé sem medo, exigindo a responsabilidade que deveria vir da lei, mas que ela teve que vir buscar sozinha. Brandão apenas riu. Uma risada baixa cínica como um deboche treinado por anos para menosprezar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Ele cruzou os braços sobre a barriga estufada. Inclinou a cabeça ligeiramente e formou um sorriso arrogante no rosto. Qual é a prova? Sua voz era grossa e arrastada. Falar é fácil, todo mundo fala. Aquela frase foi dita devagar, mas doeu. Como uma faca cega sendo passada lentamente sobre a dignidade dela. A atmosfera na delegacia mudou novamente. Tensa. Mas desta vez envolta na arrogância de Brandão, que sentia que era intocável. Ele sabia que a farda que vestia era um escudo e tinha certeza de que, sem provas, mulher nenhuma poderia tocá-lo legalmente. Luana rangeu os dentes. As pontas de seus dedos começaram a tremer, não de medo, mas porque ela estava segurando uma ira que atingira o ponto de ebulição. Sim, ela não trouxe provas, não tinha gravação, não tinha testemunhas que tivessem coragem de falar. Apenas os ferimentos no rosto do pai e o choro contido todas as noites. Mas será que isso não era suficiente? Será que a justiça só pode ser feita se estiver embrulhada em documentos e carimbos de cartório? Seus olhos fixaram em Brandão. Desta vez mais afiados, mais quentes do que antes. Ela não se intimidou, pelo contrário, acendeu-se ainda mais. Porque a risada de Brandão não era apenas um insulto a ela, mas também ao senso de justiça que deveria viver naquela delegacia, mas que agora era pisoteado pelo próprio dono da farda.
Os outros policiais continuavam calados, testemunhas do insulto escancarado que acontecia. Ninguém interveio. Ninguém falou. Alguns baixaram a cabeça, outros apenas olhavam por cima das mesas, fingindo estar ocupados. Eles sabiam que Luana não estava mentindo. Mas também sabiam que naquela delegacia Brandão não era apenas um colega. Ele era um símbolo do medo, da conivência, do poder que cresce descontrolado. E agora esse símbolo estava ali, rindo com soberba, humilhando uma jovem que só queria justiça pelo pai. Mas todos eles esqueceram uma coisa. O ser humano humilhado pode ser mais perigoso do que o espancado. Luana ergueu o queixo levemente e, embora seu maxilar estivesse rígido, seu olhar permaneceu focado. Ela não respondeu ao deboche de Brandão com palavras. Ela apenas o encarou profundamente, como se quisesse despir a alma do corrupto à sua frente. Brandão tentou rir de novo, mas o som saiu forçado. Porque na frente de todos Luana não recuou, não vacilou, ficou ainda mais ereta. Ela sabia que hoje talvez não pudesse arrastar Brandão para o tribunal, mas sabia de uma coisa muito mais importante. Ela estava desmascarando um covarde na frente de todos os seus colegas medrosos. Luana ficou em silêncio por um instante, olhos ainda em Brandão, rosto rígido. Mas dentro do peito, uma tempestade que não podia mais ser contida. A risada cínica, o deboche sobre as provas e a atitude de intocável daquele policial corrupto foram a última brasa que faltava para a explosão. Com um passo firme, sem aviso, sem uma única palavra, Luana avançou na direção de Brandão. Seu rosto estava inexpressivo, mas seu corpo tensionou como uma mola pronta para disparar. E num piscar de olhos, sua mão subiu alto e desceu estalando contra a bochecha de Brandão com precisão. O som do tapa estalado ecoou por toda a sala, parando o tempo por um segundo, prendendo a respiração de todos que ainda ousavam respirar. A sala, antes cheia de calor, risadas cansadas e deboche, de repente ficou muda. Sem som, sem reação. Os policiais que assistiam à cena ficaram paralisados em suas cadeiras. Seus olhos se arregalaram vendo algo que jamais imaginaram acontecer dentro de sua própria casa. Uma civil, uma jovem mulher, acabará de dar um tapa na cara de um policial fardado no meio da delegacia, na frente de todo mundo. Isso não era apenas um ato de coragem. Era uma inversão da situação. Era uma desobediência aberta contra o sistema de medo que eles mantinham há tanto tempo. E por alguns segundos, até Brandão ficou imóvel. Ele estava petrificado, ainda sentindo o ardor agudo na bochecha que acabará de ser esbofeteada. Aquele tapa não foi um tapa comum. Foi o acúmulo de dezenas de noites em que Luana viu seu pai chegar em casa machucado. Aquele tapa nasceu da revolta de uma filha de camelô humilhada pela polícia toda semana. Não foi um tapa só para Brandão, mas para toda a injustiça que era protegida silenciosamente pelas mesas e fardas caque naquela sala. E todos que assistiram sabiam. Ninguém podia fingir que não viu. Ninguém podia dizer que não sabia. Porque hoje a prova não era um papel. A prova agora tinha a forma do som de um tapa cortando o ar e o silêncio de todos os policiais servindo de testemunha muda de que o crime havia sido confrontado. Brandão ainda estava parado no lugar. Sua bochecha queimava vermelho vivo. Seus olhos se arregalaram lentamente. Não de dor, mas de humilhação. Ele que costumava mandar nos outros, oprimir os pequenos comerciantes, manipular a lei com risadas, acabará de ser humilhado por uma jovem que não portava nada além de coragem. Sua respiração ficou ofegante, as mãos se fecharam em punhos. Mas antes que ele pudesse agir, todos na sala já sabiam que o limite havia sido ultrapassado. Luana havia jogado fogo no ninho de cobras e agora quem fizesse o movimento errado se queimaria junto. O rosto de Brandão ficou vermelho não mais pelo tapa, mas pela vergonha que queimava seu ego. Ele ficou paralisado por um momento, corpo rígido, respiração descompassada. Na frente de seus subordinados e colegas, em sua própria delegacia, ele foi esculachado por uma mulher. Aquilo não foi só um tapa na cara, foi um tapa no seu poder, na ilusão de honra que ele exibia através da farda. E numa explosão de raiva cega, sem aviso, Brandão balançou o braço direito com força total.
Um soco pesado atingiu a bochecha esquerda de Luana, logo abaixo do osso orbital. O som do impacto de carne e osso preencheu a sala, seguido pelo corpo de Luana sendo arremessado ao chão. Sua cabeça bateu com força e do canto da boca, um fio de sangue fresco escorreu, pingando no piso de cerâmica encardido. Os policiais na sala deram um pulo de susto. Alguns levantaram por reflexo, mas ainda assim, nenhum se moveu para impedir. Ficaram mudos, travados entre o medo e a culpa. Brandão não se importava. Seu rosto estava roxo de raiva, os olhos selvagens. Ele não pensava mais como um policial. Tinha se transformado em um animal humilhado, revidando com instinto de ódio. Com passos brutos e cheio de fúria, Brandão se abaixou, agarrou os cabelos de Luana e começou a arrastar o corpo dela para fora da sala, como se arrastasse um saco de lixo para fora de casa. O chão da delegacia, lugar onde a lei deveria ser mantida, agora era uma arena de violência brutal permitida sem um único som de resistência. O tênis de Luana arrastava, sua roupa sujava. O sangue da boca pingava pelo caminho. Ela gemia baixo. O corpo estava fraco, mas o brilho nos olhos ainda estava vivo. Embora ferida e humilhada, havia uma brasa dentro dela que não tinha se apagado. E esse seria o maior erro de Brandão, achar que Luana pararia só porque apanhou. Brandão empurrou a porta com força, abrindo acesso ao pátio externo, e então puxou o corpo de Luana até arremessá-la no chão de terra batida quente, queimado pelo sol do meio-dia. A respiração dele era ofegante, os movimentos brutais, e ele rosnava palavrões sem sentido. Ele não era mais um agente da lei. Era agora apenas um homem com o ego ferido querendo provar que seu poder ainda era absoluto. Atrás dele, a porta da delegacia estava escancarada e do batente, os policiais apenas observavam tudo acontecer imóveis. Ninguém parou, ninguém ousou enfrentar. Porque no mundo deles, a farda era sempre mais importante que a verdade. E ali uma jovem estava sendo pisoteada. Mas não demoraria muito para ela se levantar. O corpo de Luana estava estirado no pátio da delegacia, sob o calor escaldante, enquanto a poeira misturada com sangue grudava em seu rosto e cotovelos. Sem dar chance para ela levantar, Brandão se jogou sobre o corpo fraco dela, prendendo-a com os joelhos, e então apertou o pescoço de Luana com as duas mãos com toda a força. As veias do pescoço dele saltaram, os olhos esbugalhados, o rosto vermelho de ódio cego. Suas mãos grossas esganavam o pescoço de Luana como se quisesse destruí-lo ali mesmo. A respiração de Luana ficou falha, o peito subia e descia rápido e sua cabeça começou a girar. No entanto, por trás de todo aquele sofrimento, não havia um pingo de medo em seus olhos. Da porta da delegacia, os policiais assistiam como estátuas. Nenhum interveio. Alguns faziam cara de confusão, outros apenas olhavam para baixo, fingindo não ver. Como se aquela violência já fosse paisagem comum. E desde que o agressor estivesse de farda, nada precisava ser questionado. Brandão não ligava. Continuava pressionando a garganta de Luana com força bruta. O maxilar de Luana se abriu forçado, os olhos lacrimejaram, mas o olhar afiado não sumiu. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela era o símbolo de tudo que fora pisado pelo poder. Embora o corpo estivesse fraco e o ar acabando, Luana não desistiu. Ela não era mulher de pedir piedade. Sua mão trêmula começou a se mover devagar, mas com propósito. Seus dedos procuraram o equilíbrio na terra poeirenta e seu cérebro trabalhava rápido, mesmo com o oxigênio diminuindo. Em seu coração, ela jurou que se aquilo tivesse que acabar hoje, ela continuaria lutando até o último segundo. Porque quem estava sendo sufocada não era apenas ela, mas também a voz da gente humilde que nunca pôde falar. Se ela se rendesse agora, tudo aquilo continuaria silenciado para sempre. Exatamente quando seu pescoço estava quase perdendo a força, a mão de Luana encontrou algo, uma pedra solta perto do cotovelo. Com a última força que restava, ela balançou o braço direito e golpeou a lateral da cabeça de Brandão, fazendo o corpo pesado dele balançar. O estrangulamento se soltou na hora e Luana tossiu forte, puxando o máximo de ar que conseguia.
Mas seu olhar não era mais apenas de raiva, agora ela se transformará em uma ameaça. No silêncio do pátio da delegacia cheio de medo, surgiu um som que agora não podia mais ser calado. A resistência de uma mulher que, mesmo quase morta, levantou-se para revidar. O corpo de Luana ainda estava no chão quando Brandão começou a se recuperar da pedrada. Mas ele não teve tempo de se levantar totalmente. Luana, com o resto de energia que buscou no fundo de sua raiva e dignidade, levantou o joelho e acertou em cheio a articulação do joelho de Brandão. O policial gordo gritou abafado, perdendo o equilíbrio, e antes que seu corpo pudesse recuar, o punho de Luana aterrissou direto em sua boca, duro, rápido e cheio de emoção explosiva. O som do impacto foi seco, úmido e chocante. O lábio de Brandão estourou, o sangue jorrou. E pela primeira vez desde que tudo começou, aquele corpo enorme cambaleou para trás, perdendo o controle. Mas Luana não parou. Não havia tempo para dar chance a Brandão de pensar. No movimento rápido e brutal, ela se impulsionou e se jogou contra o peito de Brandão, derrubando-o no chão. Seus punhos golpearam o peito do policial, usando todo o peso do corpo para imobilizar aquela massa de carne fardada. Então, com as duas mãos ainda tremendo, mas cheias de uma vontade de aço, Luana fechou os dedos no pescoço de Brandão e o esganou com toda a força. Agora a posição se invertera. Agora era a vez de Brandão ficar sem ar. Suas mãos arranhavam a terra, o rosto vermelho, os olhos arregalados de pânico, a respiração cortada, e tudo o que ele conseguia ver era o rosto de Luana. Frio, cheio de machucados, mas sem vacilar nem um pouco. Os policiais que assistiam da porta só conseguiam ficar calados. A cena que jamais imaginaram ver acontecia bem ali. Brandão, a figura que sempre foi temida, que gritava, que nunca tremia e andava de peito estufado se achando intocável, agora estava estirado sendo sufocado por uma mulher que acabará de ser espancada até sangrar. Alguns policiais queriam se mover, mas não sabiam a quem defender. Luana podia ser civil, mas diante deles, ela era a única de pé pela justiça, e o silêncio deles agora era uma forma de confissão. De que o que estava acontecendo era consequência da tirania que deixaram correr solta por tempo demais. Enquanto as mãos de Luana continuavam apertando o pescoço de Brandão, sangue ainda pingava de seu próprio lábio. Mas seu rosto não mostrava cansaço nem vingança cega. Aquele rosto agora se transformará no espelho de toda a dor que fora enterrada por tanto tempo e agora explodia sem freio. Brandão se debatia, emitindo sons engasgados. Seus olhos imploravam, mas Luana não soltou de imediato. Ela queria que ele soubesse qual era a sensação de ser tratado sem misericórdia. Ela queria que Brandão lembrasse daquilo como um ponto de virada, que o povo pisado, se forçado demais, vai se levantar, não com um BO, mas com revide. As mãos de Luana ainda apertavam o pescoço de Brandão. Ela estava ofegante, o corpo coberto de poeira, suor e sangue. Mas naquela posição, em cima do policial corrupto que oprimia seu pai, ela não via a vitória, apenas a verdade que finalmente fora forçada a sair de trás da farda. Brandão entrou em pânico. Suas mãos gordas batiam fracamente no chão, a voz presa na garganta. Para! Para! Eu errei. Ele disse com um tom sufocado. Os olhos vermelhos, o rosto quase roxo pela falta de ar. Desculpa. Eu prometo que não incomodo mais. Não vou encostar no seu pai. Juro. A voz falhou no meio da falta de ar. E naquele momento todos souberam que Brandão tinha perdido. Devagar, Luana soltou o pescoço dele. Ela se levantou, ficou ereta, recuou 2 passos, mas seu olhar continuou cravado no rosto de Brandão, que agora estava estirado, indefeso, no chão do pátio. O policial tossiu forte, se contorcendo, tentando recuperar o fôlego, enquanto levava a mão ao próprio pescoço que estava vermelho com as marcas dos dedos dela. No entanto, Luana não estava interessada em ver a fraqueza dele. Ela não veio para assistir o inimigo gemer. Ela veio para garantir uma coisa: que não haveria mais suor e sangue do seu pai derramados pela ganância da polícia. E com uma voz baixa, mas afiada como uma lâmina, Luana falou: se você fizer isso de novo, Brandão, eu volto.
Mas não para avisar. Eu volto para acabar com você. Brandão apenas assentiu rápido com a cabeça, com medo de olhar diretamente para ela. O resto de autoridade que ele tanto ostentava havia sumido. Foi despido não por uma arma, não por uma patente, mas pela coragem da filha de um vendedor de rua que eles sempre subestimaram. Enquanto isso, atrás da porta da delegacia, os policiais continuavam parados como estátuas. Ninguém falava, ninguém se mexia. Eles foram testemunhas mudas de que, naquele dia, no lugar que deveria ser a Casa da Justiça, foi uma cidadã comum quem ensinou o significado de coragem e responsabilidade. E quando Luana caminhou devagar para sair do pátio da delegacia, seus passos não eram apressados, mas cheios de poder. A regata branca estava imunda, os joelhos sangravam e o cabelo estava bagunçado pela briga. Mas seu rosto se mantinha erguido e cada policial que olhava para ela sabia que acabará de presenciar a derrota total de um sistema que eles deixaram apodrecer por tanto tempo. Luana atravessou o pátio sem olhar para trás. Sem medo, sem arrependimento. Ela não levava documentos ou gravações. Não veio como advogada ou ativista. Ela veio apenas como filha de um pai que foi tratado com injustiça. E naquele dia, ela voltava para casa não de cabeça baixa, mas com uma dignidade